Alô, meninos e meninas, Tia Vecchia tá de volta. Sempre um grande prazer, sempre uma grande honra estar aqui todos os anos com vocês e compartilhar conhecimento, compartilhar o trabalho. É sempre um prazer muito grande a gente participar da comunidade Software Livre, mas sem mais delongas, como todo ano a gente corre o risco de ter algum problema de conexão e tudo mais. Como todo ano eu faço, eu deixo gravado o vídeo da minha palestra, que se caso acontecer algum problema no streaming, ou mesmo no meu equipamento, que já aconteceu, eu deixo a palestra aqui gravada para vocês, claro. O importante é a gente compartilhar o conhecimento. E esse ano eu vim trazer para vocês o Hefestos, que é o seguinte, que é essa ideia aqui, que o nobre viking do Goiás desafiou Itaioli, que é o seguinte, é um sistema para nós gerenciarmos laboratório de informática em escola pública, galera. Isso aí é o maior problema, a maior complicação que tem em escola que tem laboratório de informática, principalmente escola pública. É um problemão você colocar 100 crianças todos os dias no laboratório de informática e fazer a aula funcionar, beleza? E aí eu tive essa sacada conversando com o Oli, de que a gente podia resolver esse problema usando o LaTeX, que é uma linguagem de programação, de marcação de programação, desenvolvida para tipografia, e que em tempos de internet ela pode ser utilizada para resolver um outro problema muito grande que muitas escolas têm com laboratório de informática, tá? Porque não é fácil você gerenciar aquilo tudo. Pensa, são 20 máquinas, 20 computadores, com 20 crianças lá dentro e um professor que é usuário. É analfabeto digital, eu falo para tirar onda com a cara deles. E o responsável técnico que está lá, ele tem que fazer isso funcionar, tá? E aí, o Oli me jogou essa ideia na cabeça, e aí eu não podia dormir sem fazer. Mas é o seguinte, a primeira coisa é que eu estou deixando aí um manual de instruções também, tá? Porque a ideia é que seja fácil de se implementar em qualquer escola. Então, eu pressuponho que esse material vai cair na mão de instrutor de informática que ou é um dinossauro nerd assim como eu, ou é um garoto que está iniciando na carreira de TI e ele é quase um estagiário lá dentro, certo? Então ele tem que fazer isso aqui funcionar e tem que fazer funcionar rápido, e aí a gente criou esse código. Bom, estou deixando aqui um manual de instruções para os iniciantes, para o pessoal que está começando em Linux ou está começando a aprender Linux agora, que está entrando, por exemplo, num curso técnico, numa faculdade que vai ser instrutor de informática, que ele possa instalar o sistema tendo uma compreensão do que ele está fazendo ali, beleza? E uma coisa que eu achei muito legal, viu, pessoal, que foi uma surpresa para mim, que foi quando eu vi que eu podia pegar os meus códigos-fonte, os códigos que eu estou usando para montar o meu sistema mesmo, e no LaTeX eu consigo trazer eles para um documento PDF e deixar isso aqui tudo muito bem documentado, que é importante, né? Por exemplo, ter armazenado lá para o instrutor de informática ou para o técnico de TI os pacotes que ele usa, pacotes de apt que ele vai ter que instalar para fazer os computadores da escola funcionar. Bom, mas vamos lá. Deixa eu pegar uma água aqui. Os scripts de instalação e tudo mais, beleza? Estou trabalhando nisso daqui. Conhecimentos necessários. Como tinha que ser uma coisa fácil, pessoal? Tá gravando? Gravando. Bom, como tem que ser uma coisa fácil para um instrutor, para uma escola que está lá, a gente conseguiu limitar só isso aqui, ó, o básico, pessoal. Tá? É o básico. É shell,
O mais difícil que vai ser, que provavelmente um profissional, não é todo profissional de TI que conhece, é o LaTeX, mas LaTeX, se você conhece HTML, se você sabe montar um servidor Apache, se você já domina um pouco de Shell, você vai tirar o LaTeX de letra, beleza? E conhecimentos desejáveis é Python, eletrônica e Arduino, que é isso aqui que você vai precisar muito provavelmente conhecer numa sala de aula ou numa escola que tem 400 alunos, galera. Vocês vão precisar saber isso daí para poder conduzir uma boa aula de computação, tá? Para ensinar a garotadinha a ser hackerzinho logo cedo, né? Então a gente está distribuindo, eu estou distribuindo o código pela Creative Commons, tá? Atribuído e não comercial, para copie e cole à vontade, tá? Isso foi feito pensando em ajudar as escolas e não em ganhar dinheiro, então licença Creative Commons, pode copiar e distribuir à vontade, pessoal. Bom, que aí o grande problema tá? Agora eu vou pegar pesado. Agora eu vou ter que pegar pesado aqui. Porque agora é hora de falar com o professor. Bom, só tô pegando uma água aqui, pessoal, e eu vou mandar esse vídeo sem cortes, tá? Só se eu tropeçar ou explodir alguma coisa aqui, mas então. O problema é o seguinte, querido professor, tá? Uma pergunta que eu fiz para muitos e muitos professores logo que eu comecei a trabalhar com um laboratório de informática educacional, que era uma pergunta simples, que eu fazia toda segunda-feira de manhã para professor, coordenador, diretor, secretaria de educação, supervisor, eu fazia essa pergunta para todo mundo, ninguém nunca soube me responder nada, assim, absolutamente nada. Que é o seguinte, num laboratório de informática, uma escola aí que vamos supor tem até uns 400 alunos, na próxima segunda-feira, professor, terceiro ano, você vai receber, tá agendado aqui, para você levar o terceiro aninho A de apocalíptico, professor. Sabe o terceiro aninho A? Aquele terceiro ano apocalíptico. Garotada aos 9 anos de idade é punk você levar uma garotada dessa num laboratório de informática toda semana, certo? Você tem que saber muito bem o que você está fazendo ali, beleza? Mas então, professor, qual atividade que está programada exatamente, professor? O que o senhor tem programado aí na sua agenda para o laboratório de informática? Na próxima segunda-feira, professor, qual programa que o senhor vai usar com seus aluninhos, com seus anjinhos? Quais imagens que você quer mostrar para ele? Quais arquivos? Você vai precisar de projetor na sua aula, professor? Vai passar um vídeo no telão? Como é que vai ser sua aula, professor? Porque o instrutor de informática ou profissional de TI que está ali, ele tem que saber. Ou não tem aula de informática. Esse que é o detalhe, professor. Tá? Por exemplo, você vai você vai trabalhar com links. O senhor já mandou os links para o laboratório de informática, professor? Porque eu preciso programar esses links. Porque eu estava fazendo a seguinte conta, uma continha aqui, umas continhas básicas, tá? Um laboratório de informática, numa escola primária. Escola primária, assim, Fundamental 1, até o quinto ano, tá? Até o quinto aninho. Tem mais ou menos ali até uns 400 alunos. Se você tiver 4 aulas por dia, 20 aulas por semana, 20 turmas, vezes 20 máquinas, vezes 20 alunos toda semana. E sabendo que são 32 semanas no ano, professor, são 640 aulas que a escola vai ter que fazer no laboratório de informática todos os anos, professor. 640 aulas. São 640 atividades que tem que ser programadas em 20 computadores. Então, professor, são 12.800 atividades individuais que tem que ser programadas um a um, computador por computador. Senão, os alunos não vão ter atividade. Esse que é o detalhe. Por quê? Porque assim que computadores funcionam, professor. Tá? Se eu tiver que escrever 5 linhas de Shell por atividade,
em cada computador. Entre um menino terminar a aula dele aqui e ir embora, e se vir outra turma com outros meninos e sentar ali e fazer aquela atividade, professor, se eu tiver que escrever 5 linhas de shell por atividade, professor, tá? São 12.800 atividades, são 64 mil linhas de código por ano. São 400 linhas de código em shell, código tela preta, shell, por dia, professor, que o profissional de TI tem que escrever ali. E isso é muito difícil, porque é quase impossível, né? Eu diria. Vamos supor, se você tiver um ensino fundamental 1, são 160 aulas, porque são 32 aulas, são 32 semanas de aula no ano, né? Vezes 5 alunos, 32 vezes... São 160 aulas, né? São 160 atividades por escrito, professor. Que eu tenho que escrever lá o código. Senão o computador não funciona, você percebe? E eu tenho que saber quem, como, quando, onde, o que, e principalmente quais ferramentas o professor vai precisar na sala de aula, tá? E isso depende, pessoal, de um planejamento pedagógico, de um planejamento da escola. Depende de projeto pedagógico, tá? Nesse projeto pedagógico eu tenho que ter a lista de atividades, a descrição das atividades do laboratório, tá? E eu preciso fazer um cronograma dessas atividades. E esse cronograma é o seguinte: no ensino fundamental 1 são 160 atividades, no fundamental 2, 128, no ensino médio são 96, dá 300 e não sei quantas atividades num laboratório de primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio, tá? Isso tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito, porque se não for por escrito não pode ser programado, tá? Se não for programado não pode ser executado, professor. Você tem que virar para os seus anjinhos e falar: crianças, não tem aula de informática hoje. Por quê, professor? Ainda mais que eu tenho uma coisa chamada jurisprudência. Numa escola, principalmente, numa repartição pública, pessoal, o que é falado não tem valor jurídico nenhum, tá? E o funcionário público, ele só pode fazer aquilo que está escrito para ele fazer. Ele não pode fazer as coisas da cabeça dele, igual é no serviço privado, que o funcionário público ele não pode fazer o que não está escrito, que não mandaram ele fazer, tá? E por acaso, professor, o computador ele só faz aquilo que ele foi programado, ainda mais num laboratório de informática, né? Porque é o seguinte, no laboratório de informática é o computador que só faz aquilo que está escrito para ele fazer, tá? O Jarvis, pessoal, aquele supercomputador do Homem de Ferro, né? Que você chega na sala de aula no laboratório de informática, fala assim: querido Jarvis, programe uma aula sobre unicórnios para os meus alunos. Não, ele não vai responder o Jarvis, porque o Jarvis não está no orçamento da escola ainda, professor. Já tem a inteligência, a gente está vendo agora a inteligência artificial chegar, mas o Jarvis ele não está no orçamento da escola ainda, professor. Tá? Ainda funciona assim, ó. Abriu o chamado? Não. Pois é, sem papel, sem atividade. Beleza? Tá? Se a escola não solicitar atividade, adivinha? Se a escola não solicitar atividade, professor, e ela não tiver programada às 7h50 da manhã, todos os dias na escola, às 8 horas, professor, você tem que virar para os seus anjinhos e falar: crianças, não tem informática, tá? Porque o carinha do TI que tá lá só vai falar assim: ó, professor, porque a sua atividade não chegou. Não tem atividade, eu não posso fazer nada, tá? E a sua aula foi pro brejo, professor, desculpa. Lamento que agora não há mais tempo. Tá, eu vou fechar a sala. Eu vou desligar todos os computadores. Porque o que você vai fazer aqui na sala de laboratório de informática? Você não trouxe nem aula, você não preparou a aula, não vai ter aula, professor, tá? Aí o máximo que você pode fazer, professor, é pedir ajuda para os vogons, né? Porque se
Se a atividade não chegou, não tem atividade, óbvio, né? Você pode pedir ajuda para os Vogons na Vogosfera de Alpha Centauri, se você quiser, tá? Enquanto você espera, você ouve o melhor da poesia Vogon. Gostaram, pessoal? Latex coloca vídeo nos PDFs. Mas é o seguinte, professor, continua sem informática, tá? Deseja tentar algum outro canal de atendimento? Tem a Fada dos Dentes, o Coelhinho da Páscoa e o Papai Noel. É simples assim. É simples assim. Eu lamento, professor, lamento. Porque é assim que os computadores funcionam nesse universo. Se você não programar, ele não faz. É simples assim, a menos que você possa reiniciar o universo, professor. O carinha do TI vai te falar. Perceberam? Bom, mas se você não quiser reiniciar o universo, professor, aproveita a viagem, não esquece a sua toalha, não entre em pânico, tá? Porque eu tenho uma coisinha bem legal para falar para vocês. É que é fácil, tá? Essa que foi a ideia do dinamarquês que eu simplesmente compartilhei para montar esse sisteminha aqui para vocês, para resolver esse problema nos laboratórios, que é simples na verdade. Como diria o grande dinamarquês Will Smith, é matemática, menino, né? É matemática. Olha só. Numa secretaria de educação, pessoal, numa secretaria municipal, tá? Vamos pegar um município. Bom, Secretaria Municipal de Educação, ou mesmo vamos pegar uma escola, tá bom? Dentro da escola eu vou ter direção, coordenação e conselho de professores, não vou, tá? Que são os responsáveis pelo pedagógico da escola, tá? É eles que dizem o que vai ser ensinado na sala, no laboratório de informática. Principalmente a coordenação e o conselho. No final das contas, vocês vão ver que sobra tudo nas costas do coordenador. De qualquer jeito, é o camelador que paga, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. É só você fazer uma lista de atividades, olha. Somando ali, se você somar todas as atividades de todos os anos letivos, de todos os anos, de todas as séries, do primeiro aninho primário ali até o terceiro ano do ensino médio, você vai ter 160 aulas no ensino fundamental 1, 128 no fundamental 2 e 96 aulas no ensino fundamental, no ensino médio, aliás. Não vai ser isso, pessoal? Então não são 384 arquivos? Não é? Porque se você pegar o laboratório, se você colocar cada turma uma vez por semana no laboratório de informática, você precisa de 384 atividades. É isso que pega, tá? Bom, como é que tem que ser essa atividade, pessoal? Simples, uma simples descrição sumária da atividade. É uma fichinha, ó. Igual vocês estão vendo aqui do lado direito da tela, pessoal. É uma fichinha. Beleza? Uma descrição sumária da atividade. Qual o recurso computacional desejado? O que você quer colocar no computador dos seus alunos, professor? Tá? Isso pode ser em qualquer formato. O texto, você pode mandar link, pode mandar link para aplicativo, mostrar imagem, texto, slide, até multimídia para os alunos. É só você escrever uma fichinha assim, tá? Eu vou explicar melhor. Olha só. A gente vai montar uma tabelinha dessa forma aqui, tá? Que é um main text, do primeiro ano ao quinto ano. Só com uma escola de fundamental 1 para simplificar, tá? Então no primeiro ano, pessoal, eu vou ter 32 semanas de aula, então são 32 arquivos TEC para o primeiro ano. 32 arquivos para o primeiro ano, 32 para o segundo, 32 para o terceiro, 32 para o quarto, 32 para o quinto. Beleza? Então o professor só tem que escrever uma fichinha assim, ó. Tá? Aula sobre dinossauros. Ele vai mandar um link, por exemplo, do vídeo que ele quer passar para os alunos dele, e o nome dos arquivos que ele vai usar
na aula, com, sei lá, quinto ano B, tá bom? Terceira aula de agosto com quinto ano B, não sei, tá? E ele vai mandar esses arquivos para mim. E eu vou colocar numa pasta primeiro ano e vou chamar elas arquivo por arquivo aqui. Vou mostrar como é que faz. Bom, é que agora, gente, a gente tem uma base legal. Legal? Essa foi boa. É que agora a gente tem uma base legal, que é o BNCC de tecnologia, que fala que na verdade é a resolução número 1 de 4 de outubro de 2022, que estabelece as normas sobre computação na educação básica e a obrigatoriedade do ensino de computação nas escolas. Ou seja, a gente tem que ensinar computação para a criançadinha, tá? E ele foi muito generoso até o BNCC, que é o seguinte: ele passa para mim não um roteiro, mas uma lista de habilidades que eu tenho que desenvolver com os meus alunos na sala de aula. Beleza? Como eu vou desenvolver essas habilidades na sala de aula? Aí é problema da escola. Aí a escola pode personalizar. E essa que é a ideia do Efestos, é a gente conseguir ainda personalizar a aula do professor, tá? Como é que funciona? Como é que funciona? Tá? Você usa o seu computador, você usa com esses... pausa. Porque qual que é a ideia, pessoal? Você não usa o computador usando o seu menu iniciar do seu computador. Qual que é a lógica que ele segue? Não é de uma árvore. E não é uma árvore também que você guarda seus arquivos? No sistema, tanto no sistema Linux quanto no Windows, como é que você guarda os seus arquivos? Não é um sistema de árvore, igual esse aqui? Bom, o LaTeX, pessoal, ele organiza os arquivos, vamos dizer assim, ele organiza o seu texto, tá? Ele organiza a sua página da mesma forma, tá? Com pastas e subpastas, tá? Porque é assim que é a estrutura também de um livro. Se você pegar um livro qualquer, você vai ter ali pastas e subpastas, tá? Só que você vai chamar de capítulo. É a mesma abstração, é a mesma ideia, certo? Bom, o que é o LaTeX? É uma linguagem de marcação de alto nível, é baseado em TeX, foi criado por Leslie Lamport em 1983, para computação tipográfica, para composição tipográfica, para a gente trabalhar com tipografia, tá? Bom, e a vantagem é que ela te permite precisão na hora de você diagramar grandes quantidades de texto. Beleza? Então, por exemplo, você pega um dicionário, aqueles dicionários que tem uma diagramação perfeita, que não tem um númerozinho fora ali do lugar da página, é feito em LaTeX, tá? E ele me permite trabalhar com fórmulas matemáticas complexas. Ele é muito utilizado já no meio acadêmico e principalmente ele tem uma característica que eu achei fundamental, que ele é simples de se trabalhar. Ou seja, eu posso colocar uma coisa dessa em qualquer escola primária do Brasil, porque em qualquer escola primária do Brasil que tem um laboratório de informática, que tem um instrutor ou um profissional de TI, um carinha do TI lá, que sabe HTML, Apache, um pouquinho de Shell, aprende LaTeX em um mês. Tá craque em 6 meses, tá um mestre em LaTeX já. Beleza? Bom, e o LaTeX funciona então dessa forma. A gente vai organizar os nossos arquivos em pastas e subpastas.
Tá? E aí nessas pastas e subpastas, ou capítulos, subcapítulos, subcapítulos, que a gente pode organizar, que vocês podem ver que é o mesmo tipo de organização de um livro qualquer do século XVI. Tá? Eu vou ter esse arquivo TEC aqui, que eu posso colocar em qualquer nível. Beleza? Em qualquer desses níveis aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho lá, que é com quintos anos, que é a aula de astronomia. Que a aula de astronomia a garotada ama. A garotada da escola, qualquer garotada de qualquer escola, molecada aí com 10 anos de idade, se você mostrar astronomia para esses moleques, para essas crianças, elas piram, elas amam, elas adoram. Então eu estou preparando um astronomia.tech para a garotada, que nada mais é que um PDF cheio de imagens do sistema solar que eu quero pegar, que eu estou pegando da NASA e montando a composição lá para fazer uma aula de astronomia legal para a garotada, legal. Eu organizei dessa mesma forma, tá? Então eu tenho um arquivo astronomia.tech, que é o meu main, né? É o meu arquivo main. Ali eu abri uma pasta Sol e dentro dessa pasta Sol eu coloquei uma pasta para cada planeta do sistema solar, que obviamente depois eu vou estender isso aqui para os planetóides, mas dentro da pasta Terra eu tenho uma outra pasta Lua, e dentro dessa pasta Lua eu vou ter uma pasta Lua.tech, um arquivo Lua.tech, que é a minha aula, o texto da minha aula. Beleza? E que vai chamar também as imagens. Beleza? Numa pagininha assim. Linda, perfeita. Tá? Uma diagramação perfeita que vocês estão vendo, essa daqui que eu estou usando, onde está escrito Sistema Excessos, ABC da Informática, o número de páginas. Vocês podem ver que na hora que eu mudo de página, ó, podem ver que os cantos da minha página não mudam, né? Eu tenho uma diagramação ali perfeita. E eu posso usar essa diagramação milhares e milhares de vezes. Eu tenho uma padronização absurda no meu documento. Esse que é o bacana do LaTeX. E muito precisa, tá? E muito fácil de aprender também. Bom, e aí? Quando eu chegar na minha aula lá sobre astronomia para garotada, eu vou ter um conjunto de imagens lá organizado. Que ele chega, ele clica no índice e já vai. E o computador já leva ele para a aula, para o tema daquela aula. Esse que é o barato, tá? Eu não estou marcando o tempo aqui, pessoal. Se a palestra passar, é gravado, fica aí, vocês assistem a hora que vocês quiserem. Beleza? Bom, continuando. Bom, e aí eu posso organizar todas as aulas do laboratório de informática desse jeito, tá? Uma pasta para cada ano, 8 pastas para cada ano, olha, uma pasta para cada ano, uma subpasta mês para cada ano, pasta ano, né? E aí eu vou criar um aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, são 4 aulas por mês, eu vou organizar por mês aqui, olha. Mês 1, aula 2, aula 3, aula 4, que são 4 semanas no mês. Beleza? E no total eu vou ter 384 arquivos. Numa escola de nível fundamental 1, eu vou ter 160 arquivos. Numa de fundamental 2, 288 arquivos. No ensino médio, acho que é mais 96, acho que está errado essa conta aqui, mas no final dá 384 arquivos para todos os anos, do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, que você consegue organizar simplesmente nesse arquivozinho TEC aqui, olha. Tá? E esse arquivo TEC, quem escreve, ele pode ser um TXT também. Beleza? Arquivozinho texto. Qualquer professora primária que não entende nada de tecnologia, consegue digitar isso aqui no Word. Ou no bloquinho de nota, que seja. Pode ser no bloquinho de nota. Tá? Esse que é o bacana. Esse que é o bacana, é que é fácil de fazer. Tá?
O professor só tem que escrever o seguinte, olha, descrever a aula dele. Ó, professor, hoje é uma aula sobre dinossauros. Eu vou usar esse link aqui, eu vou colocar esse vídeo para as crianças assistir e eu quero mostrar essas duas fotos. Esse vídeo aqui está gravado localmente no disco, posso também, tá? E mostrar uma página 23 do arquivo livro 1.pdf, tá? É só isso que você tem que escrever, só isso que você tem que montar para sua aula, tá? Bom, claro. E aí, se você vai usar essa mídia aqui, você tem que mandar também para o laboratório de informática. E aí, quem for escrever esse LaTeX vai colocar isso aqui no formato de documento. É simples. Brincadeira de criança, tá? Isso aqui é uma listinha que a gente fazia na faculdade. Eu fazia listinha maior que isso aqui na faculdade quando era bicho, tá? Mas ou você pode organizar assim, olha, no primeiro ano, por exemplo. É mais fácil até. Eu estou organizando dessa forma. No primeiro ano, são 32 aulas. Então tá, aula 1.txt, tá? Pode ser em txt, pessoal. Aula 1.txt, aula 2, aula 3, aula 4, até a aula 32. Beleza? E em cada arquivozinho texto desse, eu vou ter uma descriçãozinha sumária aqui da aula. É só isso. É só isso para todas as aulas do ano inteiro, olha. Aí são 160 e poucas, 160 aulas para os quintos anos, são 160 arquivos. Beleza, pessoal? Bom, e claro, não precisa também você ter toda essa complexidade, tá? Às vezes o professor vira para mim e fala, professor Alexandre, esse ano eu vou trabalhar, esse semestre, eu vou trabalhar, esse bimestre inteiro aqui, eu vou trabalhar Tux Match com os alunos. Beleza. Nos arquivos texto do semestre inteiro, eu só preciso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá um Tux Match na programação e está resolvido o problema. Vocês perceberam? O que não pode acontecer, é o professor escrever assim, jogo do pinguinzinho. Aí não dá, né? Aí eu olho pro professor e falo, qual é o jogo do professor? Não dá, você percebe? Não tem como. Tá, e é erro 404. Sinto muito. Bom. Então, basicamente, vou pegar mais uma água. Tá aqui os números. Importante que eu queria falar. Água. Ó. Bom, números. Os números não aumentam. Bom, então, só que tem que fazer isso numa secretaria municipal de educação ou uma escola, né? Tanto faz. Uma secretaria municipal de educação pode implementar isso, por exemplo, de um jeito padronizado, sem custo nenhum para o Estado, para os cofres públicos, porque é software livre. Numa cidade inteira, por exemplo, se ela tiver, sei lá, 80 escolas municipais, já pensou? 80 laboratórios de informática que não tem problema mais toda semana, né? Bom, mas dentro de uma escola, que é para isso que foi feito, desenvolvido o código, tá? Aí vai da direção, da coordenação e do conselho criar essa lista de 32 atividades por ano, tá? É simples. Pega o BNCC e escreve 32 arquivozinhos, 32 arquivinhos texto, um para cada aula, descrevendo cada aula, e a gente usa o computador, com o computador a gente coloca em fila e acabou. Tá? Porque é assim que o computador funciona, professor. Bom, no total seriam 384 arquivos para ensino 1, ensino 2 e médio. Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Então, tipo assim, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês percebem? Percebem que não é um bicho de 7 cabeças?
Pegar numa escola primária aí, tem 2 professores de primeiro ano, 16 atividades para cada um, pronto. Cada um escreve 16. Escolhe. Beleza? Faça a sua aula, professor. Esse que é o bacana, esse que é o lance legal, é que não precisa ser a minha aula, pode ser a aula que o professor escolher. Como eu falo, né, para as crianças, videogame liberado, né? Bom, e aí só tem que ter essa descrição sumária da atividade e os recursos computacionais desejados, ou seja, os arquivos. Beleza? Então é tranquilinho, muito fácil de fazer. Mamão com açúcar, né? Bom, então não entre em pânico, professor. Computadores são mais inteligentes que Vogons, escrevem poesias melhores. Só que eles também armazenam e processam uma quantidade absurdamente maior de documentos. E numa velocidade absurdamente maior do que um ser humano. E pra gente falar isso pros leigos, viu, pessoal? Pessoal que era da área técnica, leigo não entende. Ele não entende, parece que ele tem uma certa dissonância cognitiva. Bom, mas computadores eles são absurdamente mais rápidos, mais confiáveis e mais precisos para fazer a tarefa. Então, coisas que não vão acontecer no laboratório. Por exemplo, o professor chegar e falar: querido instrutor, eu quero um vídeo sobre dinossauros. Isso já aconteceu comigo. Que vídeo, professor? Ah, não sei, coloca qualquer um. E aí depois que passa o vídeo, depois já deu errado, já deu tudo errado a aula dela, né? Ah, mas não foi isso que eu pedi. Esse vídeo não tem nada a ver com o projeto pedagógico da escola. Eu já ouvi essa, pessoal, né? Mas a professora não se prestou a mandar um link pro técnico de TI. Aí não vai rolar a aula. Beleza? Porque aí tira das costas do TI a obrigatoriedade de fazer uma aula que não é dele, que é do professor, né? Que às vezes o profissional de TI ele é muito pressionado ali a assumir tarefas que não lhe pertencem para quebrar o galho de professor, algumas coisas ali que não dá, percebem? Que deixa de acontecer esse tipo de coisa, tá? Então o professor simplesmente manda o link do vídeo que ele quer. Só mandar, pode mandar pelo WhatsApp se quiser, pelo Zap, tá? Mas manda. E aí, o profissional de TI, o programador LaTeX, ele só vai escrever isso aqui, olha. Ele vai pegar essa URL aqui, colocar dentro dessa chavezinha aqui, olha. E escrever lá na frente, dinossauros. E aí sabe o que vai acontecer, professor? Vai aparecer um link aqui, olha. Que lá no meu terminal, na hora que eu clicar, ele vai abrir um link. Demora um pouco mesmo assim, viu, pessoal? Demora um pouco, mas assim mesmo. Se o buffer de memória não fizer cabum, vai demorar para carregar, pessoal. Eu vou fechar. Mas basicamente todos os, porque eu tô com muita coisa aberta aqui. Mas basicamente na hora que o professor chegar, vai estar o link lá para a aula dos dinossauros, que na hora que você encostar o mouse aqui, olha, pessoal, na hora que você encostar o mouse aqui, já vira uma mãozinha, você clica, vai direto para a aula dos dinossauros do professor. Simples assim, perceberam? Tá? Outra coisa, a aula que não vai acontecer, aquelas atividades esdrúxulas que chegam lá de cima, lá, sai desembolando lá na máquina pública até cair na mão do professor, jogar na mão do instrutor, né? Que uma vez pediram. Beleza? Veio uma apostila lá. Que o professor tinha que levar o aluno, os alunos acho que do terceiro ano, para fazer uma aula no laboratório. A apostila mandava o professor
É chegar com os alunos, baixar uma imagem do Google, importar para um documento, escrever um texto no Frontwork, salvar o documento e imprimir o documento. As crianças tinham 9 anos de idade, eram todas iniciantes, a maioria ali nunca tinha colocado a mão no computador, nem no celular. 50 minutos. Estava programada essa aula para 50 minutos. Mas nunca que isso vai acontecer, professor. Você pode voltar lá para o secretário de Educação e falar que não dá. Sem chance, no way, não vai rolar. Não vai acontecer, porque é impossível. Beleza? Você tem que preparar as crianças durante meses para chegar a fazer uma atividade dessa. Então, quem está ali escrevendo as apostilas, às vezes não tem muito conhecimento também. Por quê? Porque também é um burocrata que é ele é um usuário de computação, ele não é técnico, ele não faz a menor ideia do que está escrevendo ali. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, chega às vezes material do Estado mesmo, com endereço de página que está offline, ou o sistema é desatualizado, ou o sistema é incompatível com o da escola, tá? Ou então o professor chega, o professor pede uma atividade, você pergunta qual, e ele fala, eu peguei lá no site do MEC, procura lá. Não, o carinha do TI não vai fazer isso, o professor não vai procurar para você, porque o trabalho de lá é procurar a atividade é sua. E de mandar essa atividade, o link certo lá, para o departamento, para o laboratório de informática, tá? Ou então quando os professores chegam e falam, é um vídeo que tem um dinossauro subindo a montanha para beber água numa cachoeira, aí chegando lá ele encontra um unicórnio. Não vai rolar, professor. Eu não assisti esse vídeo, tá? Não faço a menor ideia do que você está falando. Manda o link. É isso que eu vou falar. Ou então, às vezes o professor chega e fala, tá aqui no livro, ó. Não, e ele quer que você digita para ele, prepara a aula para você. Para ele. Não, aí também não vai acontecer. Tá? Ou quando você pergunta, professor, segunda-feira ali, tal dia que tu vai levar seus alunos, que material que o senhor quer passar? Quando chegar o dia a gente vê. Não, professor, também não vê. Porque quando chegar o dia, você já está com os alunos no laboratório, o carinha do TI está lá falando assim, o que você está fazendo aqui? Né? Beleza? Ou quando chega o professor, chegou uma professora, amiga, que foi a historinha da professora desesperada. Vou contar para vocês, pessoal, que isso aí deu até uma conversa meio torta lá no outro pessoal, mas que foi o seguinte, a professora primária, amiga minha, muito amiga minha, tá? E ela chegou para mim e falou, professor Alexandre, eu não faço a menor ideia do que é para fazer. Como assim, professora? Eu não sei. Eu não manjo nada de computador, professor. Ela virou para mim e falou, eu não manjo nada de computação. Eu não faço a menor ideia do que é para fazer. E ninguém me passou nada. Eu falei, mas você perguntou para coordenação, direção? Ela perguntei, mas ninguém me passa nada. Né? Que também não é culpa da professora, né? E aí, essa professora acabou se sentindo meio... Começou a ter problemas com isso lá na escola e tal, e um dia ela chegou no laboratório e falou assim, Alexandre, me ajuda, eu tô desesperada, eu não sei mais o que fazer, né? Ela falou, ela chegou em mim e eu achei legal, porque ela teve essa honestidade, essa sinceridade, assim, de falar assim, porque a gente se conhece desde muito tempo, né? Desde criança lá do ensino médio, a gente estudou em salas próximas ali na mesma escola, no Abdala Miguel, né? Então a gente se conhece há muitos anos, então ela deu essa liberdade. Ela virou pra mim e falou assim, Alexandre, eu não sei o que é pra fazer, eu tô desesperado, ninguém me passou nada. Mas porque a escola não tinha passado nada pra ela, óbvio, né? Porque a escola também não tinha nada pra passar. Aí eu tenho que virar pra ela e falar, professora, assim não tem aula de informática, tá? Lamento. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, uma vez montado esse bancozinho de dados aqui, essa listinha aqui, ó, é uma lista de arquivos, de 32 arquivos por ano. Por ano que eu falo é turma, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você não precisa montar a mesma lista para o primeiro ano A e para o primeiro ano B. É só para o primeiro ano, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tá? Porque a mesma lista vai ser usada para o primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Então fica muito produtiva a coisa. Tá? Mas é uma listinha para fazer.
tarefinha, que obviamente vai sobrar, né, nas costas de quem? Desse carinha aqui, ó, que é o coordenador. Divirta-se, coordenador. O pessoal apelidou os coordenadores de escola de camelador, pessoal. Que tudo cai nas costas do coordenador dentro da escola, que a gente sabe. Bom, mas enfim, aí fica fácil para ele, tá? Aí fica fácil para o coordenador, porque aí você tem uma lista organizada das suas aulas. E você tem todas as tarefas desse jeito aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês. Pum! Tá? Então eu venho aqui, olha, por exemplo, eu quero o primeiro ano A, tá aí. Vai aparecer a atividade no navegador e eu vou mandar isso aqui para um servidorzinho Tomcat Apache. Simples assim, pessoal. E aí, por exemplo, o professor chega na sala de aula, ele está com os alunos, sei lá, do terceiro ano. Então, tem aqui, ó, terceiro ano, é uma listinha, ó. É a segunda aula, nós estamos 27 de abril agora. Então, se ele está com os alunos do terceiro ano, 27 de abril seria a aula 4 do terceiro ano. Pum, tá aqui. Beleza? E aí, qual que é a aula que tem hoje? Olha aqui, ó, terceiro ano, abriu aula 3, aula 4, olha. Programação de eventos, o artista. Se você coloca todos os alunos ali, manda eles clicar no link. Ainda tá feio, viu, pessoal? Isso aqui ainda não tá uma diagramação... Não. Isso aqui, pessoal, não tá uma diagramação legal, mas... Epa! Falhou o link. Falhou o link, acho que é porque eu tô no Opera, eu tenho que ir no Firefox. Agora aguenta, hein, memória?